boa noite. Como marcado, né, em cima da hora, 7h30, né, 7h29. Estamos nós começando mais uma live, Papo de Corrida. E hoje vai ser uma live de peso. Vou estar recebendo aqui para um bate-papo descontraído o meu amigo e companheiro de guerra, né, companheiro dos asfaltos, Giovanni dos Santos. Para mim é uma honra estar comunicando aí com esse grande atleta e desde já quero agradecer a todos vocês pela audiência. Giovanni já chega aqui, já vou chamar ele. Quero aproveitar o momento e agradecer aos meus apoiadores e patrocinadores, a equipe Coyotes Rum, a VL Infraestrutura, Padaria Santa Branca, o Hipermercado Bergamini, a Quali Studio, a Dux Nutrition e o Bolsa Atleta Pernambuco e o meu clube, a APA, a Associação Petrolinense de Atletismo. Essa live eu dedico a todos vocês. Então vamos aqui chamar o nosso convidado, já tem bastante gente, eu acho que é a live mais esperada da semana, né? Recebendo aí um grande nome do atletismo nacional, o Giovanni dos Santos. Entrando aqui, meu grande amigo aí, colega aí das corridas aí, a gente já se conhece há um bom tempo, já há 10 anos que a gente se conhece. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Fala, Cipó, boa noite, tudo bem, graças a Deus, e você? Tranquilo, graças a Deus. Seja bem-vindo à nossa live Papo de Corrida. Vamos bater aquele papo descontraído, né? Obrigado, com certeza, né? Vamos contar um pouco das histórias aí, né? Um pouco dos nossos encontros aí, né? E falar um pouco pro pessoal aí sobre as nossas resenhas, as nossas pegadas aí pelas fotos fora, né? Opa, dando as boas-vindas, tem alguém especial que você queira mencionar aqui nessa live, começar falando aí? Mandar um abraço, aquela coisa? Ah, cara, primeiramente é agradecer a Deus, né, Cipó, por nós estar vivo, né? E por nós estamos com saúde. E é dedicar também a minha família, né, com saúde também, graças a Deus, nesse momento difícil aí que a gente está passando, né, e também meus amigos também, que graças a Deus tá tudo bem, sempre estou procurando saber como estão, né, nessa situação que nós estamos vivendo, e graças a Deus tá tudo bem, então fico feliz por isso aí, né, então é dedicar essa live aí aos nossos amigos, a você, né, pelo convite aí também, e graças a Deus vamos fazer uma live bem descontraída aí. E pau na máquina. Opa, bacana, né? Primeiramente, agradecer a Deus sempre, né? Porque tantas pessoas aí doentes, perdendo seus parentes, tudo, e a gente tá com saúde, a nossa família tá com saúde, isso aí é bom demais, graças a Deus. Bom, Giovanni, começando Então, aqui. você pode só mais uma pergunta, a resposta aqui. Agradecer também, né, o meu apoiador, o Júlio também, né, que é da PAI do Rio de Janeiro, né, ele que vem me dando essa força também aí, né, então fico feliz por ele aí estar me dando esse apoio aí, né, e tá batalhando por nós aí para estar sobrevivendo no esporte aí. Então agradeço muito a ele, agradeço também o meu treinador, Filé, né, então eu agradeço a todos os apoiadores que me apoiam aí e tamo junto. É isso aí. Um abração aí pro Júlio. Parabéns aí por apoiar o grande atleta que é o Giovanni dos Santos. E um abraço aí pro Filé, né? Grande figura. Giovanni, É, começando aqui o nosso bate-papo, né? Você lembra qual foi a primeira vez que a gente se encontrou? então, rapaz, eu acho que a primeira vez que a gente se encontrou foi em Barueri, né? Você estava no clube lá de Barueri, né? E eu, pela primeira vez que eu fui correr lá e encontrei você no alojamento lá, foi quando a gente se encontrou pela primeira vez. A gente começamos a bater um papo muito legal lá, né, cara? Foi muito divertido. Foi, naquela época, o Giovanni, 10 anos atrás, o Giovanni estava começando a se destacar nas grandes provas, já tinha pegado seu primeiro pódio na volta da Pampulha, e já tinha pego pódio, ia para São Silvestre já, pegar pódio pela primeira vez na São Silvestre, e eu estava começando, eu era um atleta de 32, 33, e tive o prazer de receber o Giovanni,
num apartamentozinho que eu morava no centro de treinamento. Era legal, né? Era uma estrutura boa, né, Giovanni? Pô, foi uma estrutura ótima, né? O pessoal na época lá me recebeu muito bem. Inclusive, acho que a gente foi até companheiro de quarto lá no dia lá, né, cara? E a gente começou a conversar sobre a corrida. E eu acho que também meio assim, meio curioso também, né? Porque tava começando também, então a gente tava meio ressabiado ali, mas assim, quando a gente já se debateu um com o outro, como se diz, o nosso santo bateu e conseguimos ter um papo bem descontraído e no dia da corrida, né? Foi um dia bem bacana. Então, agradeço também aí pelo apoio aí do pessoal, né, da época lá que me deu apoio lá no alojamento, o próprio você mesmo que também estava lá comigo lá, então, muito obrigado aí, né, e a gente não pode esquecer dentro dessas pessoas que sempre ajudou a gente e sempre procura ajudar, né. São coisas da vida, né? Você olha 10 anos atrás, a gente no começo, tudo era incerteza, né? A gente sonhava, será que um dia eu vou ganhar uma corrida de TV? Será que um dia eu vou estar em uma corrida grande? O que a gente queria era isso, né? E foi uma coisa que foi construindo aos poucos e acabou chegando, né? Não acreditar, né? Eu acho que assim, é igual eu falo, aconteceu comigo o seguinte, eu falei assim, não, eu só quero ser um corredor, né? É, e falei assim, que Deus me abençoe, né? Que eu quero ser um corredor também, né? De elite, mas não esperava, né? Se, pô, assim, de Deus ter me dado essa oportunidade e tá me dando a oportunidade, né? De chegar onde eu cheguei, né, cara? Então, sou muito grato a Deus, né? Muito feliz pelos títulos que eu já conquistei, né, cara? Então, igual eu falo, o que falta para mim aqui no Brasil hoje ganhar só a São Silvestre, mas eu não deixo de acreditar, vamos batalhar, né, cara? E acho que assim, mesmo assim a gente sendo, como diz, adversário no bom sentido, né, no asfalto, mas todo mundo aí eu creio que torce, né, para qualquer um de nós brasileiros que venha a ganhar São Silvestre, né, cara? Então vamos acreditar aí que uma hora possa eu, ou você, ou outros atletas brasileiros que possa ganhar São Silvestre, né, cara? Porque tá precisando já, tá na hora, né? Tá na hora já. Ô, Giovanni, voltando lá no começo de tudo, quando você começou a correr, o que te levou, o que te motivou a começar a correr? Fala aí para nós. Rapaz, o que me motivou a correr, na verdade, foi o seguinte, cara, eu bebia muito cachaça, né? Então eu falei, o quê? Eu vou largar a mão dessa vida, que essa vida não leva a ninguém, né? A lugar nenhum, né? Como se diz, é arriscado levar pro buraco mais cedo, né? Se a pessoa não pensar, não tiver a cabeça. Então, assim, eu tinha problema, né, com bebida, então meus amigos também me deu muito conselho, o próprio Mariano, né, cara, o Roberto também, que era do atletismo também, que era do quartel, então eles me deram, né, essa ajuda para me sair dessa situação e foi quando eu tive essa oportunidade para poder sair, né, cara, largar a mão da bebida para ir para o esporte. Então isso foi que me ajudou muito e também a minha família que me apoiou muito, né, nessas horas mais difíceis que a gente sempre passa, né. Sim. Mas você começou quantos anos foi a tua primeira corrida assim que você foi participar? Então, se pô, na verdade, assim, como a primeira corrida mesmo, como profissional mesmo, foi com 20, não, 29 anos, né? Foi com 29 anos, que foi em 2009, né? Que foi quando eu corria pela primeira vez as principais provas, né? Que tanto que primeiro pódio meu assim, da Globo, né? Que foi transmitido foi quinto colocado da Pampulha. Você imaginava ser quinto colocado da Pampulha ou foi uma surpresa? Rapaz, ali, como se diz, igual eu falo pra você, né, cara? Eu sempre trabalho pra fazer o melhor, né, Cipó? E assim, a gente, quando começa assim também, a gente fica com muita gana, né, cara? De querer ganhar, de querer vencer. Então, assim, eu sabia que tinha os melhores atletas estavam ali, né, cara? Só que eu vi também que chegou um certo tempo no percurso, eu falei, opa, eu acho que vou ter condições de brigar pelo pódio. Então, eu acreditei, né, que na época tinha o João da Bota, o Jumazão da Bahia, Franco Caldeiro, Damião, os caras, tudo que voava, né, cara? Então, e eu lembro que deu uma chuva, rapaz, uma chuva muito grande. E então, com os dias, né, tava correndo com a água no meio da canela. E eu falei, quando eu vi os caras que começou a sentir, né, cara, e eu já deu para mim ver, né, a quantidade de gente que tava na minha frente, falou, opa, acho que vai dar para mim beliscar um pódio aqui.
Então eu acreditei e consegui ser quinto colocado, mas é uma emoção muito grande, cara, porque você sai do mato, né, cara, praticamente. Quando você vai correr uma prova que é televisionada pela Globo, você sai na televisão, então você fica assim, um negócio que você fica meio sem explicação, né, cara? Inteiro, né? Você fica muito então isso aí foi que me deixou muito feliz e foi onde que eu comecei a acreditar muito, né? Então foi muito bacana. Giovanni, você tem uma glória muito boa na São Silvestre, né? Eu já comentei aqui em algumas lives que eu acho que você é o atleta brasileiro que mais subiu no pódio da São Silvestre. Só faltou ganhar. Você imaginava ser pódio na primeira São Silvestre de 2010, quando Marius ganhou? E- Então, rapaz, assim, eu na verdade, eu estava bem preparado, né? Pô, mas assim, eu falei, não, eu vou entrar para mim fazer o meu melhor. Só que eu não esperava, porque a São Silvestre, você sabe que sempre a São Silvestre foi muito forte, né, cara? Mas eu fiquei com aquela esperança, falei, pô, eu treinei bem, e aí também é acreditar, você tem a confiança do treinador, tem a confiança do terapeuta, né, que orienta a gente, que fala, então eu acreditei muito, eu falei assim, pô, eu vou com os caras até onde der, e qualquer coisa, né, se os caras der bobeira, tô no pódio. Mas só que assim, o que aconteceu? Os caras saíram muito forte, eu também saí forte, mas só que eu consegui segurar um pouco antes da hora, né? Então aqueles caras que saiu em cima do Marius também, eles tentaram ir até onde deu, e depois também foi onde que eles quebraram tanto que eu mesmo tendo também um pouco, senti um pouco, mas eu consegui manter o ritmo mais forte do que eles. Então foi onde que eu consegui ser o quarto colocado da São Silvestre, e foi uma emoção ali que eu não sei nem como explicar pra você, né? Eu ia chegar, se você for ver a chegada minha dessa São Silvestre 2010, você vê que eu chego lá fazendo tudo quanto é jeito, não tava conseguindo nem saber comemorar, de tão feliz que eu tava, né, cara? Mas na verdade, eu cheguei a acreditar porque eu tava bem, e na época também eu tava treinando em Ronco Damião. Então tinha uma turma muito boa que a gente tava treinando lá em Teresópolis. E eu tava fazendo uns tiros lá, fazendo uns tiros muito bem, junto com o pessoal lá, e tanto que o último tiro que eu fiz lá, o pessoal ficou muito surpreso, que eu fiz na casa de 2,45, e aí o Fabiano, eu não sei se você conhece ele, que hoje é Fabiano tá de professor, Belém? mora lá no em Belém do Fabiano de Pará. Belém? Fabiano Gomes. Isso, isso. Lá do Belém. Aí ele falou assim, pô, Neguinho, eu acho que você tem a grande chance de chegar bem na São Silvestre, né? Pelo que você está treinando aqui, você treinou sobrando aqui. E aí ele me deu essa confiança, e aí eu fui com mais confiança, né, cara? Então, quando você treina bem, você entra bem preparado, você é capaz com certeza, surpreender os adversários, sim. Bacana demais. E nos outros anos aí só foi mais energia, né? Para os outros anos, aí veio 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 você pegou pódio, né? Isso, eu só fiquei fora do pódio da São Silvestre depois que eu comecei como profissional foi 2016, 2017, eu acho, se eu não me engano. Que estava chovendo muito e aí eu estava com o tênis, que o tênis começou a escorregar e eu não estava conseguindo desenvolver a corrida. Foi quando você com o Keniano caiu, lembra? Não sei que Lembro, ano que lembro. foi aquele ano, foi. Foi agora Então, em foi 2020, naquele ano. eu acho. Era o ano que eu acho que. Foi o ano que eu fui mais preparado para São Silvestre, porque os outros anos eu já fui todo batido. Cara que corre em segundo carro, vai só para cumprir tabela. Então, aí foi naquele ano, cara, mas os outros anos, todos os anos praticamente eu subi, né, no pódio. Aí foi o ano retrasado, né, que eu fui oitavo, né, também, que eu não subi no pódio também. Então foi esses 2 anos que eu fiquei fora do pódio. Mas a São Silvestre, cara, pra quem já correu, pra quem corre, sabe como que é, né? Você pô, ali o bicho pega, né, cara? Então, às vezes mesmo você estando bem preparado, cara, às vezes você não consegue correr bem ela. Então, toda a estratégia ali, né? É muito psicológico também, porque uma hora sair tá muito forte, outra hora tá muito fraco. Você lembra que teve um ano que eu fui oitavo, chegou lá no quilômetro 8, 7, tava só eu, você e o grupo de estrangeiro. Acho que esse ano você foi quarto. Sim, sim, eu lembro. Né? Foi a melhor colocação sua, né?
Foi, a minha melhor colocação é oitavo em todas as participações. Então, Voltando para a seleção, Giovanni, tem uma coisa que foi emocionante. Quem viu, parou, viu toda a sua emoção, você ajoelhou, você chorou. Fala um pouco dos Jogos Pan-Americanos que você foi medalha de bronze. foi ali também foi emocionante, pô, ali, como se diz, só quem já foi, né, para os Jogos Sul-Americanos, que já serviu a seleção brasileira, sabe o quanto que é emocionante você conseguir uma medalha, né, cara? Então, assim, ali também já foi logo em 2011, né, cara? Foi quando praticamente tudo para mim estava começando, né? Que foi. Oi? Foi em Guadalajara? Isso, foi Guadalajara no México, né? Então ali para Você mim foi quase tudo perde. quando começou. Quase, quase, mas Deus é maravilhoso que assim não deixou eu perder não, cara. Porque assim, o que acontece? Naquela época ali, cara, eu estava iniciando praticamente também ainda, né? Daí fazer 3 anos, né, como profissional. Então, você pegar um estádio cheio, né? É você estar correndo com um estádio cheio, correndo pela seleção brasileira, né? Representando um país seu. E tava, como se diz, só os caras nata ali. Na verdade, eu era um dos mais franguinhos que tava ali. Sim. Só que assim, em questão de resultado, de tempo, né? Só que o que acontece? Na época, quando eu treinava o Dr. Henrique, eu treinei na altitude. Então eu treinei na altitude e lá era quente, no México é quente, né? 1.600 lá na época, e o horário que a gente correu lá foi um horário da tarde também, um horário mais quente. Então, assim, eu falei com o Marius, tinha até falado com o Marius, né? E o Adalto também estava lá também. E na seleção brasileira, o Adalto era o meu treinador, ele que estava sendo meu treinador lá na época, né? Porque geralmente quando vai o representante como treinador, né, da seleção brasileira, né, que seja de outro técnico, mas é ele que está lá responsável por você. Então ele falou também, viu meus treinamentos lá e falou, Giovanni, olha, pelo que eu estou vendo você treinar aí, você tem uma grande chance de brigar até com o Marilson aí, de ter condições de ganhar a medalha de ouro. Né? Aí, inclusive, com o Marilson até brincou assim, pô, João, mas você tá treinando pra maratona? Porque assim, os caras ficaram bobos de ver os treinamentos meus, né? Falei, não, tô treinando pra correr os 10 mil, pô. E aí eu comecei a treinar com o Marilson, comecei a conversar com ele, né, passando mensagem positiva para mim também. E eu falei para ele, eu falei, não, Marilson, vamos fazer o seguinte, eu também vou meter a cara na frente também. Então eu vou puxar ali até um certo tempo ali, depois você sai. Você sai e quem sabe você começa a manter o ritmo mais forte também e consegue até mesmo quebrar os caras também. Só que assim, como estava muito quente e os caras sentiram muito também, porque tinha os americanos, né? Acho que os americanos foram os que mais sentiram, né? Por causa do calor, e geralmente eles gostam, só correm no frio, né, cara? Geralmente os americanos E são kenianos naturalizados, né? isso, é verdade. E aí geralmente tinha bastante atleta bom, né? E aí no caso, quando o Marilson saiu, né, começou a puxar a fila. E aí eu também comecei a ir em cima. Só que os caras não aguentou o ritmo, né, cara? E aí eu fui só buscando os caras. E aí depois também teve o mexicano, que é o Baia Pieda, o nome do cara lá. Ele saiu fora, né? Que era um dos caras também, que era favorito a medalha também, só que ele tinha corrido 5.000 metros. E aí eu não sei se ele sentiu, pegou, saiu fora. Aí que saiu fora, eu já estava em quarto já. Falei, opa, agora o negócio é manter o ritmo aqui, porque tá calor e já vi que tá todo mundo sentindo e eu acho que vai dar certo. E foi quando a gente começou a correr, foi quando os americanos já ficou atrás, né? E depois na última volta, cara, eu comecei a olhar para trás, eu vi que os americanos estavam 100 metros atrás, cara. Falei, ih, agora tô tranquilo, agora os caras já tá vendo que eu vou voltar para ali, já vou estar faltando quase 100 metros para chegar. Comecei a aplaudir, jogar beijinho pra torcida, rapaz. A hora que eu dou de olhar, assim, pô, os dois americanos colados na minha traseira, bicho.
Foi a Eu conta também. de eu olhar aquilo ali, rapaz. Eu não sei de onde que eu tirei aquele sprint, cara, porque geralmente, com os tools que eu tinha levado, geralmente era pra mim, né? Já era, porque os caras que vieram, que é a mesma coisa, você tá parado praticamente e os caras vinham 100 por hora, cara, não dá tempo de reagir. E Só a que a emoção reação do minha ali pódio? foi Como é que tão. você sentiu? Naquela hora que você estava no pódio ali, o que é que você sentiu ali? Aí ali eu senti, né? Aí assim, veio muita coisa na cabeça, né, cara? Igual eu falei pra Filme você, inteiro, né? Você da onde eu passou, sa. Oi? passa todo aquele filme, né? O que você passou para chegar até ali, o sofrimento, as dores do treinamento, tudo passa é um filme, né? Aí o hino Isso, aí nacional, passa o filme. pronto, aí corta o coração. É, aí aquilo ali com o hino nacional a gente acaba desmontando, né, cara? Porque a gente, igual você falou, da onde a gente veio, sabendo que o que a gente passou, a gente deixou a família, eu deixei minha família quase 2 meses em casa, né, cara? E eu treinando. Então, cara, aquilo ali passou um filme na cabeça que, assim, parece que eu tava, sei lá onde é que eu pensei que eu tava, cara, mas foi um negócio, uma emoção muito grande, então aquilo ali foi que vai ficar na história também, esse Pan-Americano, né? Então, é coisa, assim, igual eu falo, que Deus abençoe quem trabalha, né, cara? Então, eu sempre trabalho muito para estar conquistando meus objetivos, e ali foi mais um objetivo que Deus me ajudou a conquistar, então foi muito bacana. Pô, bacana demais, né? Eu senti essa sensação quando eu fui campeão sul-americano de cross country em 2014, lá no Paraguai. E eu não sabia que tocava o hino nacional, nada. Quando eu subi no pódio que tocou o hino nacional, o coração começou a acelerar. Eu não sei, é uma emoção É, grande você saber que você está ali no lugar mais alto do pódio, levantando a bandeira do teu país e ganhando a medalha de ouro. É uma sensação que é inexplicável. Só quem tá lá que sente mesmo isso daí. Você não, vai. não, sem dúvida. Sem dúvida, isso aí não tem explicação, né, cara? E assim, é que ditado, só de você estar lá, você representar o país. E aí, imagina quando você consegue ganhar uma medalha, né, cara? Aí, igual você falou, aí depois vem o hino nacional, que é o hino que, rapaz, que é o hino mais bonito do mundo, né, cara? Que é o nosso. Então, pô, você fica, você Vou fica aí dar uma sem chão, passadinha. cara, mas Tá o Marciano Barros está aqui com a gente, a Conceição, tá o Marcel, o Vida Corrida, o Márcio Souza, é o Giovanni dos Santos, mas é outro Giovanni dos Santos, aquele lá de Santos, sabe? Tá aqui com a ah, gente também. sei. A Marcela, gente, um abraço. Tem mais de 60 pessoas aí na live. Não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas na medida do possível nós vai falando por aqui. Giovanni, conta aí uma história interessante que você viveu nesse mundo aí das corridas aí durante esse tempo todo que você está na estrada. Rapaz, eu vivi muita coisa boa e também algumas coisas ruins, né, pô? Porque você sabe que às vezes viajar para o país da Europa fora aí, você sabe que às vezes o negócio não é tão fácil igual as pessoas imaginam, né, cara? Às vezes as pessoas acham que é gostoso, né? Mas tem coisas que às vezes você passa dificuldade em questão de alimentação, em questão da língua, que Comunicação, às vezes e você não consegue estar conectando direito, às vezes é voo que às vezes atrasa, a distância é muito longe. Então, assim, por exemplo, eu falo igual quando eu fui para a China, cara. Um lugar que eu falei não volto lá por dinheiro nenhum é na China, bicho. Que, que é um lugar desgramado de longe, que foi 48 horas de voo, contando com escala. Um povo que não dá para entender nada desse povo. Assim, alimentação nem se fala, né, cara? Que alimentação lá é horrível. Esse cara come de tudo mais um pouco. Então, quando eu fui pra lá, cara, assim que eu fui correr a maratona lá, o Mundial de Meia, rapaz, na verdade eu passei uma fome do cão lá na semana lá, cara. Porque assim, a única coisa que eu consegui comer lá, que eu vi que era mais ou menos que eu podia comer, pô, era arroz. Só que o arroz deles lá era tipo de uma papa, né? E outras coisas tudo diferente lá. Eu não conseguia dar conta. E quando eu fui correr, cara, na verdade não corri foi nada. Eu terminei a meia maratona, mas foi com tempo de 1 a 5 e tanto. Então foi pro Mundial de Meia foi muito horrível, né?
Aí o Damião, na época, até correu bem, mas o Damião também, ele come bem, então o Damião não esquenta muito a cabeça. Aí, rapaz, na época lá, eu lembro que o doutor Henrique, né? O doutor Henrique falou assim, eu gosto muito de pimenta. Aí o doutor Henrique fala, eu gosto muito de pimenta. Aí nós fomos lá, assim, pô, comer um lanche lá. Rapaz, aí, tá, fala, doutor Henrique, vê que o senhor consegue pedir pra mim aí, menos pimenta que tiver aí, porque tudo lá tinha pimenta. Aí conseguiu mais ou menos, mesmo assim ainda tinha pimenta, eu comi meio ruim assim, e o doutor Henrique pediu dele mesmo, bacana mesmo de pimenta. Rapaz, é uma coisa que eu não esqueço até hoje. Já lembro que o doutor Henrique colocava o lanche na boca e o doutor Henrique chorava, cara. Chorava e bebia a coca. Então, tão apimentado que era o lanche dele lá, sabe? E aí eu falei assim, ó, eu Aham. peguei e brinquei com ele, o senhor não gosta de pimenta? Eu tô com pimenta. Uma bicha até chorava, assim, pô, mas foi assim, um lugar assim que, igual eu falo pra você, cara, não pretendo voltar não. Então, igual eu falo pra você, tem muita gente que acha que assim, né, nós estamos viajando para competição, né? Fala que acha que é bom, tudo, mas tudo, igual eu falei pra você, tem uns momentos bons e tem uns momentos ruins, né, cara? Porque você A passa por gente não muita chega coisa nem a também que conhecer às a vezes as pessoas não cultura. sabem, né, cara? Oi? Às vezes a gente não chega nem a conhecer a cultura do lugar, não chega a sair, vai, concentra para competição, compete e vem embora. Geralmente é assim, cara. Eu mesmo, devido a todas as competições que eu fui, foi assim, cara. Só cheguei, concentrei, corri e depois já vim embora. O único lugar que eu consegui um tempinho, se para conhecer um pouco da cidade, foi no Pan-Americano de Toronto, no Canadá. Esse lá deu um tempo para mim poder sair um pouco lá. E fui até conhecer a torre lá, que é uma das maiores torres do mundo, né, cara? Então lá é uma cidade limpinha, uma cidade que eu gostei, alimentação boa também. Então o Canadá, eu gostei bem de lá. No México também, no Pan-Americano, eu gostei porque a comida foi brasileira, né, cara? O pessoal brasileiro mesmo que fez a comida. Então eu não tive assim que reclamar. Mas os outros lugares O aí, cara, a gente legal passa apurado. O legal das vilas pan-americanas é que é o seguinte, você pode ir lá comer a hora que você quiser, né? O negócio abre Aí, 6 da manhã, vai até 3 da manhã. Então, toda hora que você quiser comer, você vai lá, aquele galpãozão lá, tem comida à vontade. e você acaba comendo bem, né, cara? Porque realmente é a comida brasileira mesmo, né? Então isso aí é bem bacana. Eu gostei também da sensação do Pan-Americano. Eu também já passei umas, cara, nessas viagens da Europa aí, é complicado. Uma vez eu fui pro Peru, em 2013, cara, eu passei lá 5 dias comendo batata frita com Coca-Cola. Porque na onde os caras levou a gente para comer na hora do almoço, era tipo um caldo, e dentro do caldo tinha coração de frango, moela de frango, tudo que era miúdo do frango tinha dentro do caldo. Aí só foi uma vez que a gente comeu nesse lugar, que a organização levou. Aí eu e meu treinador falou, ainda tem um dinheiro aí, nós tínhamos trocado um dinheiro, não sei se era 200, alguma coisa assim. Aí nós ficou 5 dias lá, cara. Coca-Cola e frango e batata frita. Só. Ah, então, cara, e aí você pensa bem pra você ver, pra quem vai correr, né, cara, você comer um alimento desse aí, cara, perde praticamente todo o trabalho que às vezes que a gente fez, né, cara, pra poder correr. Então, isso que é complicado e muita gente não sabe disso, né? Mas você, pô, me conta um pouco aí também da sua trajetória aí, quando você começou sua corrida, como é que foi que você começou é, a iniciar também no atletismo? Conta um pouco pra gente aí também, pô. Rapaz, na Tessa, né, tua cidade? Isso. Tessa é longe, mas da onde eu venho é bem longe mesmo, aquele lugar esquecido do mundo, esquecido de tudo, e que você só é visto na época da eleição quando o político vai na tua casa pedir voto. Eu sou de uma cidade, a quilômetros de Recife, nasci numa cidade chamada Tupanatinga, que fica bem na divisa da cidade vizinha Buíque. Então eu cresci entre essas duas cidades. E na onde a gente morava, para ir para a cidade, você tinha que andar 5 quilômetros, pegar um pau de arara para ir para a cidade. Quando voltava até esse lugar, 5 quilômetros com a feira nas costas. Então, eu vivi isso aí a minha infância inteira.
O meu pai tinha uma bicicleta, era bem rústico mesmo, cavalo, essas coisas. Então, eu vivi a minha infância correndo atrás de ovelha, de boi pastorando, indo levar recado pro meu pai, indo levar leite, essas coisas. Então, a corrida eu acho que eu desenvolveu em mim na minha infância. Só que assim, quando eu vim descobrir a corrida, eu tinha 19 anos. Um dia eu estava no colégio e tinha um campeonato de futebol de salão. Vai fazer 13 anos, fez agora, em maio. E eu tava na quadra, né? Todo mundo lá reunido e um cara correndo em torno da quadra. Aí eu ficava ali olhando, oh, esse cara tá louco, é? Que tanto ele corre? Os caras, não, esse aqui é um maratonista. Eu digo, mas maratonista sim, é um maratonista. Eu correu 5 km, é maratonista, né? Pra eles lá, né? Aí falou, não, é o Cid. Por isso Aí eu fiquei assim, olhando, esse cara tá louco. Aí fiquei olhando para cá, passou o jogo, acabou o jogo, mas foi embora. Quando foi no outro dia, eu encontrei o cara no corredor da escola. Aí eu comecei a conversar com ele, né? O que é que ele ganhava nas corridas, o que é que ele fazia, como que era, tá? Ele falou, não, eu ganho uma bicicleta ali, uma TV ali, um bode, um frango, essas coisas. Aí eu digo, e como é que ele faz? Ele morava de um lado da cidade, né? Tinha a cidade. Aí ele morava num sítio de um lado, eu morava no outro sítio do lado e a cidade ficava no meio. Aí a gente encontrava sim. na cidade, ia na casa de um outro amigo que chama Beto Feroz, que é um cara que corria 10 de moleque, mas não corre, sabe? É aquele cara que só inventa de correr. Põe o tênis no pé, mas nunca ganha de ninguém. Aham. Mas é um cara que gosta, ele tem amor pelo que faz. Aí a gente encontrava na casa desse cara aí e ia correr. Aí quando foi um dia, Ah, ele falou, olha, vai ter a corrida de aniversário, a corrida da fogueira, em Arco Verde. Aí eu digo, oxe, vamos preparar para essa corrida. Aí fui na loja, comprei um tênis no tênis olímpico, aqueles tênis olímpicos velhos que tinha. Comprei sei. no Crediário 3 vezes e comecei a treinar. Um shortão de futebol do Barcelona, comecei a treinar, né? Aí o outro Aham. amigo dele me deu um curtinho lá e eu treinava. Aí eu ia na rádio. Corrida da fogueira. Primeiro lugar, R$ 400. Eu sei que era uma coisa assim, sabe? Eu digo, eu vou ganhar. Eu falava pra minha mãe, eu vou Ah, ganhar. Minha mãe falava, mas vai nada, aí meu filho, eu você, vou ganhar. Aí, e você conseguiu ganhar. não. Aí, escuta. Aí, quando foi. Aí eu comecei, né? Nós morávamos num lugar, até na roça era 12 quilômetros. Aí de manhã eu ia de bicicleta, à tarde eu voltava correndo. Lugar esquisito, Hum. cara. Aí o povo gritava: meu filho, morreu alguém aí embaixo? Foi o que aconteceu? Nada. O povo eu ficava rindo, passava assim, ia andando umas moças na estrada, eu passava correndo, as moças ficavam rindo. Eu tinha 19 anos, né? 18 anos. As moças ficavam rindo, eu nem olhava para trás com vergonha. E ia-se embora. Aí quando chegou no dia da corrida, teve a categoria profissional, que era 10 quilômetros, e a categoria para molecada até 18 anos. Aí eu larguei nessa categoria, Hum. tinha uns 50 moleques que já era acostumado a correr jogos escolares, essas coisas. Eu, no primeiro 500 metros, eu já estava na frente. Canelão, shortinho e pá. Aí quanto mais as pessoas aplaudiam, aí era que eu aumentava a passada. E tom, tom, tom. Quando chegou no quilômetro 3, cara, eu fadiguei. Eu olhei para trás e cada vez mais os moleques iam acompanhando e acompanhando. Os moleques passaram e eu não tive reação. Eu terminei em terceiro. Eu corri uns 18 minutos, mais ou menos, terminei em terceiro. Só que faltava 5 Aham. dias para completar 19 anos. Tu acredita que eu fui desclassificado? Aí eu chorei, chorei. Era uma loja de esportes que fazia essa prova. Aí os caras falaram, não, a gente vai dar uma rede, um vale para você pegar uma rede na loja para você jogar lá na sua escola. Eu peguei essa rede, eu vendi por Aham. R$ 30 pro cidadão, tá com 13 anos, ele nunca me pagou. Aí era Ô, tudo pra parar. Só que mesmo assim eu ia com os caras, né? Aí os caras começaram a ir nas corridas, aí a gente passava nos comércios. Ele já conhecia o comércio, aí arrecadava no comércio. Um dava 10, um dava 20, um dava um bolo, outro dava uma coisa. E tinha uma radialista que ela dava um espaço na rádio pra gente falar o nome dos caras que apoiavam nós pra ir nas corridas. aham. Aí a gente ia antes de ir pra corrida e ia quando voltava. Aí eu fiquei, na época, esses caras, o Jair de Garanhuns já era destaque. Eu lembro que essa corrida quem ganhou no profissional foi o Jair, Marques. Esses caras ganhavam tudo, cara. Jair, Marques, Sei. Palmeirino, que era Cícero, esses caras eram tudo, tudo esses papava. Os Aí, caras eram os caras. eram os caras. Aí, uns 6 meses depois, eu fui numa corrida, isso em dezembro já.
e eu consegui ganhar do cara que eu comecei a correr com ele, o Cícero. Eu lembro que estava cotado, tinha 3 lugares no pódio, tinha 5 caras para brigar na corrida e eu brigava pela categoria juvenil. Eu ganhava todos. Até 19 anos eu Aham, papava tudo. Aí sim, eu fui segundo geral. Aí a partir dessa corrida aí, sempre quando tava os caras de Garanhuns, eles sempre iam com 3. Aí eu era quarto, quinto, aí pegava uma coisinha assim. Aí quando foi. Eu era fã de Ubiratã, cara. O Ubiratã na época era o Ubiratã e Marilson, eram os 2 melhores do Brasil na época, em sim, 2007, aham, 2008. Então eu ia na sei. biblioteca da escola onde eu estudava, eu pegava os recortes, recortava as fotos do jornal de Ubiratã, colava tudo no meu quarto. Ei, será que um dia eu vou correr com esse cara? Aí quando foi um dia, a gente conseguiu um carro na prefeitura para ir correr uma meia maratona em Recife. A Sim. meia maratona do SESI. E eu lembro que lá eu encontrei com o Biratã, tirei foto com ele, tudo. Quem diria que anos depois eu ia ser um atleta do mesmo nível, ganhar do Biratã, ser colega dele, né? Eu lembro que eu corri minha primeira Aham, meia maratona. Eu fui segundo na categoria até 24, eu corri 1 hora e 24 na minha maratona. Mas para mim foi sei. uma emoção, porque eu nunca tinha ido na capital, nunca tinha visto a praia, nunca tinha viajado 100 quilômetros, né? Viajei 300. Aí Então, foi uma coisa assim que foi tudo se transformando. E eu comecei a correr junto com esses caras de Garanhuns. Aí quando foi um dia, a radialista falou: se a gente conseguir uma passagem para vocês ir para São Silvestre, vocês querem ir? Aí ela conseguiu com a agência de turismo, um patrocínio, eles deu 2 passagens de ônibus, aquele ônibus clandestino que vem cortando caminho aí pela Bahia, Monte de Farofeiro, e a gente veio 3 dias de viagem. Saiu na sei. sexta-feira, chegou aqui no domingo de noite, em São Paulo, no Brás. Só que Eita, a gente achava que ia aí é chegar na foda. ia ganhar São Silvestre, né? Aí Aham. largou São Silvestre, acho que quando os caras, isso foi em 2008, quando nós veio passar no pódio de largada, os caras já estavam no quilômetro 5, eu acho. Eu lembro que eu fui Mas, 500 e pô, que mas. Silvestre aí, cara. Aí eu acabei ficando em São Paulo, né? Eu Aham. arrumei um trabalho de ajudante de jardineiro, trabalhei um ano e fiquei morando com o irmão desse amigo meu. Ele foi embora e eu fiquei morando com o irmão dele. Aí eu fiquei Sim, morando com o sim. irmão dele um ano e pouco. Aí foi quando surgiu a oportunidade de eu vir para Barueri, né? Eu ainda trabalhava ainda. Aí quando foi um dia, o treinador falou para mim, eu não era Cipó, era o Hélito ainda, né? O Hélito, Aham. eu vou te dar o dinheiro da passagem, me dá a tua conta. Eu gastava uns R$ 60 de passagem por mês, mais ou menos, para vir treinar terça, não, terça, quarta e quinta. Eu trabalhava até 5 horas, pegava um ônibus. Sabe aquela corrida de São Silveira que você vinha correr, que era no terminal? Sei. Era ali do lado daquele terminal, ali que eu treinava, tem uma pista ali que treinava. Aí ele viu minha. Aham. Aí falou que ia me dar passagem. Eu gastava R$ 60. Quando eu olhei, tinha 120 na minha conta. Poxa, já tô ganhando salário para correr. Porque eu não imaginava que um dia eu ia ganhar premiação grande, que eu ia ganhar salário, nada. Aham. Tudo só que eu queria ser bom no que eu fazia. Entendeu? Sei. O treino começava Aham. a ser. Quando era 5h30, eu já estava lá na porta. Antes de abrir o portão, eu já estava lá. Aí, quando foi um dia, aí eles me levaram para a primeira competição oficial, que foi o Cross em Santa Catarina, de 2010, eu acho. Não sei A se você estava. Timbó, lá do Timbó, né? Foi Timbó. Caramba, você. É, que queijo pra caralho que eu passei. Que eu também não consegui correr nada lá na época, eu comecei até a chorar lá também, lá, cara. Fiquei chorando lá porque eu não tinha corrido nada. Nessa época, aí eu corria uns 32, 33. Aí eu fui lá e parei. Na primeira corrida que eu fui com o grupo, eu parei. Mas antes, Giovanni, Aham. lembra de uma corrida que tinha no Ibirapuera que chamava Zumbi dos Palmares, que era da Samsung? Ibirapuera. Ah, é 10 quilômetros? Era 10 km, que era uma corrida que premiava por 10, era Zumbi dos Palmares, Classic, alguma coisa assim. Isso, Foi eu acho que eu corri aquela corrida lá, acho que eu corri, acho que foi as 2 vezes, acho que eu fui, não sei se eu fui segundo e quarto naquela corrida, naquela época lá já também, uma vez. Em 2009, eu corri aquela corrida, antes de eu entrar no Barueri. E foi a primeira vez que eu corri na Elite. Um cara que me viu correr, me levou no Bradesco, na corrida do Bradesco de Sorocaba, e eu consegui ser 10º no meio de 5 canianos, corri 18:44.
Aí ele foi e me conseguiu Aham. essa corrida aí. Eu lembro que tinha dois quenianos lá. Eu corri com os caras até onde eu aguentava, cara. Eu corria 3 quilômetros com os caras, os outros 7 eu me arrastava. Sempre eu fui competitivo, sempre atrás. Aí eu lembro que eu corri 32,14 nessa prova de 10 quilômetros. Foi a minha primeira prova assim, oficial mesmo, assim, de 10. E eu fui 14º. Aí ele me botou naquela Sim. corrida de Silveira, que até você participou. Em 2009, quando você veio, você acho que parou nessa corrida aí. Eu lembro que eu fui Aham. 22º nessa corrida aí. Aí ele juntou Sei. tudo, né? Quando eu cheguei de Timbó, ele falou: Olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Tu quer deixar o teu trabalho e vir para cá, para Barueri, morar? Eu te arrumo uma ajuda de custo durante um ano. Se tu conseguir entrar entre os 8 do Brasil na categoria até 23 anos, o ano que vem tu ganha uma bolsa de R$ 1.000. Pô, Aí eu olhei assim, eu ganhava 780 com a carteira registrada. Só que durante um ano eu ia ficar ganhando R$ 150. Só que eu tinha casa com aham. lavada, que é aquele lugar lá onde você foi. Aquela Sim, estrutura que tinha sim. lá. Tinha academia, tinha campo, tinha refeitório, tinha tudo. Roupa lavada, Tinha uma tudo. pista boa pra treinar, né? Isso. Aí, e a possibilidade de eu entrar, de eu fazer a faculdade, né? De ele arrumar a bolsa para mim na faculdade. Eu olhei para ele assim e falei: Aham. oh, se eu espero eu conversar com o meu patrão, fazer um acordo lá, cumprir meu aviso prévio. Ele falou: opa, espero. Um mês. Aí eu fui, cumpri meu aviso prévio e vim para lá. Eu lembro que eu entrei lá no dia 6 de março de 2010. Saí no finalzinho de 2015 quando acabou, cara. Mas assim, era uma coisa que eu não tinha muita coisa financeira, mas eu tinha uma estrutura muito boa. Então foi a coisa que fez a minha carreira subir, né? A partir dali, eu já fui para Troféu Brasil, eu já corri abaixo de 15. A partir dali eu já as minhas primeiras seleções também. Então foi tudo aquilo ali que me deu naquele tempo ali que eu fiquei ali, foi que fez minha vida. Porque na época eu acho que Então, muita gente não deixaria. 780, tua carteirinha registrada. Né? Eu tenho uma carteira, eu só registrei a carteira uma vez. Eu trabalhei 1 ano e 2 meses com a carteira registrada. Deixar para ganhar aham. R$ 50 para arriscar tem que ser muito sonhador, né? É, não, sem dúvida, né, cara? Mas o bom é que você acreditou, né, cara? E você sabia do potencial que você tinha e você fez um risco que deu certo, né, cara? É, como se diz, ou é pegar ou largar, né, cara? Ou você aproveitava naquele momento ali, ou então você ia, quem sabe hoje você ia estar trabalhando, né, de carteira registrada e de Academia. repente não era o atleta que você era, porque a oportunidade que Deus te deu para você foi aquela proposta que o cara te ofereceu, né? Agora você pensa bem, igual você falou, pô, comida feitinha, roupa lavada, né? E você praticamente só ia correr atrás do seu sonho, cara. Então, ainda bem que Deus te deu o dom, né, cara? E você soube aproveitar também, porque se de repente se você não faz isso, né? Às vezes você estaria aí trabalhando hoje, não seria ser um atleta, né? Como um atleta de seleção, de nível de seleção brasileira, né, cara? Ah, sim. Estou perguntando aqui, a Lara, né? A Marli de Lara. Abraço para registro. Como é que veio o nome de Cipó? O nome de Cipó veio o seguinte: quando eu cheguei em São Paulo, ainda em 2009, 2010, eu cheguei em 2008, né? Em 2009, quando eu vim para Barueri, eu comecei a chegar. Aí eu uma vez fui correr em Mogi das Cruzes. Aí eu tinha alguns amigos, que é corredor amador, que eu ia com eles no trem e tal. Aí um dia chegou lá e falou: Olha, esse amigo meu veio de Pernambuco, veio correr essa prova aqui e tal. Aí o cara olhou pra mim assim e falou: Ô, parece um cipó, né? Aí pegou. Aí quando foi outro dia, nós foi correr na USP. Aí a gente foi na assessoria desse amigo meu que tava com esse cara que falou que eu parecia um cipó. Aí ele falou: esse cara aqui é o cipó, não sei o quê. Até brincou, né? Aí outro dia, eu passei lá correndo com um cara que treinava comigo no Barueri. Sei. Aí o cara da assessoria gritou: Ô, Cipó! Ô, Cipó! Toda vez que nós passávamos na USP dando a volta, o cara gritava Cipó. Aí quando a gente chegou na pista para treinar, aí o cara falou: Ô, Cipó! Aí pegou, né? Aí começou os caras aí nós ir pra competição, os caras gritaram na torcida Cipó, aí pronto, aí o negócio pegou até hoje. Acho que eu vou até registrar. Tomara que eu fique É, rico com o mas é nome o negócio.
é um negócio bacana, né? No caso dele, ele colocou você com cipó, porque assim, sabe que cipó ele é fino, né, cara? E certo foi nessa questão, né? Pô, o cara é magrelo e fino. Então foi nessa questão, certo? Aí que deu certo de encaixar esse apelido de cipó, né, cara? Que, como se diz, na verdade, é um apelido até bacana, né, cipó? Assim, eu não importo não, cara. Se fosse meu irmão brigava. Meu irmão nunca É, né? gostou do apelido. Mas eu não importo não. Pra mim é tranquilo. Ah, as pessoas É, perguntam, então, mas você... é bom que isso aí, é bom que no caso para você, por exemplo, o Wellington tem um monte aí pro mundo afora, agora Cipó, né? Não tem, mas aí no caso você casou o Wellington Cipó, que ficou um registro bacana, né? E aí hoje se todo mundo perguntar, ah, conhece o Cipó? Às vezes tem gente que não conhece o seu nome e conhece você pelo apelido que é o Cipó. Isso é Sim, bacana, né? é bacana demais. Mas Então, assim, assim, você pode, deixa outra coisa que eu perguntar para você. E assim, quando você iniciou a sua trajetória também, você teve preconceito na sua cidade também? sempre tive, cara. Sempre tive. Os caras, esse cara não tem o que fazer. O filho de. Meu pai é Jailson, né? O filho de Jailson tá ficando doido, Uhum. né? Louco lá é doido. Tá ficando doido, correndo aí na estrada sozinho. Eu. Mas eu sempre levantei minha cabeça e fui embora. Eu nunca escutei ninguém. Porque assim, eu acho que se eu tivesse escutado, eu não teria nem saído de lá, cara. Porque meu pai não queria que eu viesse embora para São Paulo. Eu vim embora para São Paulo, escondido, meio que escondido do meu pai. E falei para ele que eu vinha passar 15 dias. Eu passei 2 anos Uhum. sem ir em casa, cara. Sim. Não, eu tô falando isso para você porque é o seguinte, eu também passei por isso, esse preconceito, né? É praticamente quase igual o que você falou. Aí a pessoa falava, pô, mas esse cara não tem o que fazer, deve estar ficando louco, correndo aí, né, com esse shortinho curto aí, ó, ainda falava assim, as perninhas dele, olha lá, com esse shortinho curto dele. E alguns ainda falavam assim, pô, esse cara tá louco, tem que pegar ele e levar pra internar, porque correndo nesse horário aí, sol quente aí, não tá bolando bem, não. E aí É, teve até uma vez que a pessoa chegou na minha mãe e falou, pô, contei com seu filho lá e tava na correria medonho. E aí a minha mãe achou que eu tava correndo a correria, mas era de carro, né? Não, mãe, mas aí depois que eu fui explicar pra ela, não, o cara me viu eu correndo a pé, mãe, ele quis dizer pra senhora que eu tava correndo a pé, não de carro. E aí a minha mãe já chegou assim, não, meu filho, você para dessa correria sua, que isso aí ficar correndo de carro é perigoso, não sei o quê. Mas na verdade eu tava correndo a pé, e nem um carro descendo direito eu tinha, na verdade que eu tinha um Fusquinha. Né? E aí a minha mãe achou que eu tava correndo demais no carro. Falei, pô, eu fui explicar pra ela que não era no carro, era a pé. quando as E, pessoas. e, e quando a gente começa assim a correr, a gente não tem noção de nada, né, Sport? Na Ah, verdade, porque é igual você falou, aí teve uma corrida aqui na minha cidade também, na época, e eu já peguei e falei assim, pô, eu vou lá e vou ganhar essa corrida. E dava bicicleta. E bicicleta naquela época, nossa, era um dinheirão, era um valor medonho, né, cara? E aí, rapaz, deu a largada, bicho. Eu saí igual a São Silvestre. Saí assim, rapaz, mas chegou 300 metros, pô, já veio aquela renca de gente me passando assim. Gente que, cara que já corria, né? E aí os caras foram embora, rapaz. Chegou aqui na cidade, os caras ganhou na hora da premiação. É igual você tá falando, eu comecei a chorar também, cara, porque eu não tinha ganhado nada, tinha parado na corrida. E assim, a gente tem a noção sem nada a ver, né, cara? A gente acha que vai chegar e já vai correr, já vai ganhar. E o é, negócio não é assim que porque assim, funciona, né, cara? a nossa realidade foi uma realidade bem sofrida. E o que nós vimos na corrida foi uma forma de melhorar a nossa vida. Na verdade, o dom de correr no alto rendimento foi um dom que Deus deu pra gente, uma habilidade que a gente adquiriu quando era criança, no desenvolver da vida. E a gente viu nisso daí a oportunidade de fazer uma profissão, mudar a nossa vida e poder sair do sofrimento que a gente fazia, né? Porque assim, para quem trabalhava 10 horas na roça, carpinando, cortando de machado, correr 2 horinhas não é nada, né? É, então, e eu assim, quando eu comecei, né, que eu até lembro também que eu trabalhava na roça e depois aí, eu sem noção nenhuma. Aí eu comecei a treinar para São Silvestre. Aí marquei lá 400 metros. Aí, rapaz, eu lembro que na época eu falei assim, pô, eu fiz umas contas meia doida lá, sabe? Pô, se eu fazer esse treino aqui, tá? Se eu chegar na São Silvestre, eu ganho a São Silvestre. Aí tá lá eu, pô. Fiz 40 tiros de 400 para 67, 68, cara. E aí consegui fazer.
Aí eu falei assim, pô, agora eu tô bem preparado, que eu chegar na São Silvestre, eu vou ganhar a São Silvestre. Aconteceu o mesmo jeitinho que você falou, cara. Deu a largada lá, assim, pô, e eu só gente que tava na minha frente, e eu pelejando pra passar, e não passava ninguém. Cheguei lá na Rabagés, não sei das contas, na São Silvestre. Foi uma das piores São Silvestre minha que eu cheguei. E assim, na época eu era amador, igual eu falei pra você, aí eu fui, cheguei lá, não entrava no pelotão de elite, fiquei no meio do povão lá, cara. O pessoal mijando no pé, meu lá, aquele frio medonho chovendo. Rapaz, eu passei maior apuro, bicho. Eu falei, o quê? Aí eu botei na minha cabeça, falei, se eu não for vir aqui pra mim largar na frente, nunca mais eu volto na São Silvestre. E aí foi Então, quando depois que eu conheci o Dr. Henrique, foi quando eu voltei, que foi largar na elite. E aí foi quando eu corri a primeira São Silvestre minha treinando com o Dr. Henrique, que foi em 2009. Aí eu fui 18º. Aí depois dali, cara, graças a Deus, as coisas começou a influir. ah, bacana. Então, voltando lá naquele assunto do preconceito que você falou, né? Eu moro aqui em São Paulo já desde 2008. E assim, aqui ninguém sabe muito da vida de ninguém. Então você entra na sua casa, você sai, você fala bom dia, boa tarde, você não vai na casa do vizinho, essas coisas. Então você sai pro vizinho, boa tarde, Uhum. ele vai trabalhar, já vai de serviço, o vizinho pergunta só isso, né? E eu Uhum. sempre fui assim. Aí, às vezes eu levo minha mulher no serviço, vou treinar, volto, ponho o carro na porta da minha casa e vou dormir, né? Vou fazer as coisas em Uhum. casa. Aí só via a conversa de vizinho, oh, mas esse cara não trabalha não, só a mulher dele trabalha, ele fica o dia todo aí, fala, e os vizinhos, tinha uns que nem falavam, olhava torto. Poxa, mas o que é que ele faz? Uhum. Ele viaja no final de semana e já volta. Aí eu ficava um dia sumido, né? Aí eu ia treinar em Campo de Jordão, ficava 15 dias fora. Aí, eu tava sumido, por onde andar? Aí eu nada. Aí foi quando eu fui quarto na Maratona de São Paulo. Aí passou na televisão, né? Uhum. Pô, quando eu cheguei na Sim. minha rua, tava todo mundo, Aí o negócio ferveu. já todo mundo pra cima. Pronto, desse dia pra cá, abriu a mente do povo e todo mundo já fala bom dia, outra coisa, já abriu. Aqui no bairro eu sou conhecido, passo lá na praça, tá os caras mais nóia aqui da área. Ô, beleza, te vi na Uhum. televisão, cara, essas coisas, entendeu? Então já conhece mais o Uhum. povo. Mas, assim, no começo, acho que os povos pensavam que eu vivia fazendo trapaçada, não trabalhava, não sei, eu não tinha serviço. É, é que na verdade, né, pô, tem muita gente assim, parece que não. Na verdade, parece que não respeita o nosso trabalho. Acho que a corrida, nós como profissional, acho que não é o nosso trabalho, né, cara? Então, acho que assim, às vezes acho que as pessoas que é meio leiga, né, cara? Porque, pô, não é possível que a pessoa não vê que esse é o nosso trabalho, né, cara? Vê que a gente sustenta disso, né, cara? E, então tem muita gente, acha que assim, às vezes fala assim, pô, agora você falou, a pessoa acha mais caro não trabalha. Eu acho que trabalha, porque essa profissão nossa é a profissão que nós estamos trabalhando. E assim, é uma profissão que é sofrida porque a gente, o treinamento é tão duro porque a gente tem que treinar de manhã e tem que almoçar, descansar para treinar à tarde. Então não tem como se diz, você treinar e ficar vadiando para a rua, andando para a rua, saber da vida dos outros e depois ir treinar à tarde novamente. Então não é assim que funciona, né, cara? Porque o nosso treinamento é muito desgastante. Nós temos que treinar, chegar em casa, Descansar e tomar um treinar. banho, lanchar, depois almoçar e dormir e ir pro treino novamente. Então as pessoas não sabem o quanto que é sofrido, né, cara? Aí tem gente que às vezes fala pra mim assim, vem ajudar eu aqui. Aí eu brinco, né? Falo assim, vou ajudar você assim, só que você tem que ajudar eu primeiro. Né? Se você aguentar fazer o que eu faço aqui, isso aí pra mim é moleza. Porque tem muito nego assim que às vezes tá fazendo serviço, assim, vamos supor, tá trabalhando de pedreiro, ou tá fazendo outra coisa, aí acho que se chamar, eu acho que eu não tenho coragem de fazer, né? Mas aí eu desafio, não. Eu vou, eu faço, mas só que você tem que fazer o que eu faço também para ver se você aguenta. Então tem muita gente que não tem noção, acho que o negócio é bagunçado assim, mas não é, né? Né? Oi? Na hora de te dar uma hidratação, que tu tá fazendo aquele longão sofrido, não aparece o filho de Deus. Não, não parece, até porque não, tem que ir de carro, né? Porque se for de bicicleta você não aguenta, né? Então, e aí ninguém vai mesmo. Então tem que. É assim mesmo que a banda toca, né? A gente é feliz com o que a gente faz, porque assim, eu acho que não há dinheiro no mundo
do que a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho. Não por quem deveria reconhecer de verdade, né? Mas pelo público que torce pela gente, né? Eu acho que um Uhum. parabéns, uma pessoa, eu me inspiro em você, eu me inspiro no Giovanni, eu me inspiro no Cipó, vale mais do que os pódios que a gente sobe aí pela vida aí. Mas na verdade essas pessoas que fortalecem a gente nesse pó, porque igual você falou, tem muita gente que me espelha em mim, muita gente que espelha em você. Então isso é gratificante porque a gente sabe que nós podemos ajudar as outras pessoas de alguma forma, pelo menos por um incentivo, né, cara? Às vezes é igual muita gente já fala pra mim, pô, Giovanni, eu já vi a sua história de vida, eu larguei mão de beber também, porque eu vi a sua história de vida. Então, isso, igual a gente fala, não tem preço que paga, né, cara? Porque você sabe que você ajudou a salvar mais algumas pessoas, né, cara? E muita gente que fala nisso aí, isso é importante, porque às vezes gente lá da sua cidade, né, igual vê você falando, né, fala, pô, vou espelhar no Cipó também, porque ele chegou lá, então eu também tem condições de chegar, né? Se não tiver, ele vai pelo menos procurar ver se consegue, né, cara? Então isso é importante ter esse respeito, né, cara, de estar podendo estar ajudando as pessoas nessas formas assim, né, cara, de alguma forma assim. O Marcelo tá perguntando qual foi a emoção que eu senti quando o Minardi me chamou para ir pro Cruzeiro. Da primeira vez que o Minardi me chamou para ir pro Cruzeiro, eu não fui. Foi quando eu fui 12º na São Silvestre e eu não fui, ele ficou com raiva de mim. Ele ficou com raiva de mim, ele ligou para mim, você não quer correr na maior equipe do Brasil, tal. Aí eu não fui, né? Eu tinha um patrocínio de Barueri, tinha tudo para mim, então eu não queria sair. Então eu tinha um patrocínio em Uhum. Brasília. Então eu fui para Brasília e eu vi ele lá, ele tinha me ligado, eu não conhecia ele pessoalmente, então eu fui cumprimentar ele, né? Ele mal olhou para Sim, mim. sim. Aí chegou a dele, eu ganhei a corrida em cima do Gilmar Pereira e do Leão e do João da Bota. Eu era os atletas dele que estavam, né? Na verdade, eu ganhei, Damião foi segundo e Gilmar foi terceiro. Rapaz, ele ficou bravo comigo. Aham. Aí, depois de uns 2 anos, foi que eu entrei no Cruzeiro, porque quando acabou o Barueri mesmo. Aí eu tava correndo circuito Sim. caixa, eu não quis pedir para entrar na época, e aí ele veio me oferecer, fazendo umas propostas, corre para mim por passagem e tal. Eu digo, vou nada. Aí eu tava ele me contratou no finalzinho, em setembro de 2015. Mas a primeira proposta que ele me fez foi uma proposta boa, melhor do que quando eu entrei. Mas eu não fui na primeira proposta, não. Até mesmo porque eu tinha uma É, coisa por, boa também. Que eu quis deixar. Nunca deixa o bom que você tem para arriscar uma coisa que você vai arriscar, entendeu? E em Barueri eu tinha uma não, é, segurança. Lá até, o Cipó, independente se eu fosse o campeão ou se eu fosse o último. É, até porque, assim, pô, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que honrar os compromissos da gente, né, cara? Até porque você tinha um compromisso que você não podia largar praticamente por dinheiro nenhum, né? Então, quando você tem um compromisso assim, é difícil de sair. A pessoa quer corretamente, que gosta das coisas corretas, então é difícil, né, cara? Igual assim, ele também, cara, na época ele ficava doido em cima de mim, né? Na época eu tava na Pé de Vento, não querendo que eu fosse pro Cruzeiro, mas eu falei, eu não podia, pô, porque eu tava bem estabilizado na Pé de Vento, eu tinha um compromisso. Então fica numa situação complicada. E agora, por exemplo, na época que eu estava, né, sem patrocínio, quando eu ia fechar com ele, né, cara, para correr pelo Acabou. Cruzeiro, ver essa fatalidade do Cruzeiro acabar, né, cara? Então, até hoje Giovanni, ele fica assim, oi? já tá acabando aqui. Você fica mais um tempinho? Se quando fechar a live nós entra de novo? Fica, pô, não tem problema não, fica mais um pouquinho, sim. Tá dando uma hora. Volta lá e nós continua o papo do Cruzeiro de novo, beleza? Beleza. Mas vai falando aí, enquanto não acaba aí. Ah, sim. Então, aí igual eu tô falando pra você, aí, na verdade, cara, eu não podia sair porque eu tinha um compromisso. Igual eu falo, eu não saía por dinheiro nenhum, porque quando você tem um compromisso com a pessoa, cara, dependendo da situação, não é a situação financeira que vai limpar teu caráter, né, cara? Então, você tem que pensar muito bem nessas coisas para você não sujar seu nome. Você tem um nome a zelar, então, Vem as cá, pessoas que você se gostam de arrepende fazer as de ter coisas. corrido pelo Cruzeiro? Acho que você é o único atleta mineiro que não correu pelo Cruzeiro, né?
Então, quando eu falei pra você, na época eu tava sem patrocínio, quando eu fui pra fechar o patrocínio com ele, o Cruzeiro acabou, né, cara? Então, e assim, eu, graças a Deus, venho despontando aí, né, desde 2009 sempre, e depois de um tempo pra cá ele começou a ficar em cima de mim, mas eu tinha compromisso com outras pessoas, não podia sair, né, cara? Então, ele ainda fala aí, né? Tem esperança do Cruzeiro voltar, e aí quer me levar. Eu falei, aí a gente pode conversar, né, cara? Isso aí não é